Durante toda essa semana, e a semana que passou também, eu tenho ensinado para você alguns princípios para você vencer na sua vida, para você conquistar grandes coisas. E a definição de vencer na vida, para cada um, é uma coisa diferente. Para uns, vencer na vida é realizar os seus sonhos, os seus projetos. Para outros, vencer na vida é alcançar a sua independência financeira. Para outros, vencer na vida é ter a sua família ali nos pés do Senhor, adorando, buscando, uma família convertida a Jesus. Então, para cada pessoa, existe uma definição do que é vencer na vida, do que é conquistar, do que é ter sucesso. E muitas das vezes ter sucesso para mim não é a mesma coisa de ter sucesso para você. Você tem a sua opinião, você é um ser humano que tem os seus pensamentos formados devido a toda a sua criação, ao que te ensinaram, ao que te falaram. Por exemplo, para a geração antiga dos nossos pais, dos nossos avós, eles acreditavam que vencer na vida era fazer uma faculdade, ter um bom emprego e se aposentar com uma boa aposentadoria. Porém, hoje, nós vemos um pensamento diferente. A geração de hoje ela é mais empreendedora, ela gosta mais de ter o seu próprio comércio, sua própria vida, empreender, ganhar o seu próprio dinheiro, não depender de um salário mínimo. Ou seja, é o choque das gerações. E muitas vezes as opiniões da geração moderna se chocam com as opiniões da geração anterior. Mas cada um tem uma definição do que é vencer na vida. E eu queria deixar aqui para você uma definição base. O que é na Bíblia vencer na vida? Na visão da palavra de Deus, naquilo que está escrito, porque cada um tem uma visão, mas o que a palavra de Deus fala a respeito disso? O que é que a Bíblia fala a respeito do vencer na vida? Existem algumas bases bíblicas para nós entendermos o que é o vencer na vida. Primeira base: segundo a linguagem bíblica, vencer na vida é ter Deus do seu lado. É você servir a Deus com toda a sua alma, com todo o seu intelecto, o seu coração, a sua vida ser entregue nas mãos de Deus. E o Senhor direcionar o seu destino, direcionar para onde você vai, o que você faz, direcionar completamente a sua vida. E nós sabemos que aqueles que são direcionados por Deus, que são guiados pelo Espírito Santo, nunca vão fracassar na vida, nunca serão derrotados. E é como diz em Deuteronômio: estarão sempre por cima e nunca por baixo, porque o Senhor os colocará em posição de ser cabeça. O Senhor os colocará em posição de sucesso, em posição de conquista, de vencer, de prosperar, de dar certo na vida. Mas é necessário colocar a Deus em primeiro lugar e pedir: Senhor, me direcione, direcione os meus passos, direcione a minha vida, direcione o meu relacionamento, a minha vida financeira, os meus investimentos. Direcione se eu devo sair dessa empresa agora, eu devo continuar, se eu devo sair dessa igreja, se eu devo continuar. Quando você aprender na sua vida a seguir esse primeiro princípio, que é colocar Deus em primeiro lugar, pedir direção a Deus, eu te garanto que você nunca mais fracassará na sua vida e nunca mais você se queixará pelas suas próprias escolhas. Então você precisa seguir esse princípio.
Colocar Deus em primeiro lugar, para então você vencer na vida. Então, como eu falei no início, cada pessoa tem uma definição do que é vencer na vida. Mas o que nós devemos fazer para vencer na vida? E qual definição a Bíblia nos dá a respeito disso? Então, a primeira coisa é você colocar Deus em primeiro lugar. O ser humano que pede a direção a Deus, ele nunca será fracassado em sua vida. Sabe por que tem tanta gente por aí infeliz? Tanta gente triste, tanta gente angustiada, abatida? Porque as pessoas não têm pedido a Deus para direcioná-las. Elas têm simplesmente feito o que quer. Então a pessoa, a respeito do relacionamento, ela não pede direção a Deus, ela faz o que quer. A respeito da área financeira, ela não pede direção a Deus, ela faz o que quer. Ela compra mesmo, ela vai lá, passa o que tem que passar no cartão mesmo, se endivida, não pede direção a Deus. A pessoa não pede direção a Deus a respeito da família e age do jeito que quer, faz o que quer, na hora que quer. Irmãos, quantas pessoas por aí afora têm prejudicado a sua própria vida, têm se autodestruído, porque não estão pedindo direção a Deus. As pessoas estão fazendo aquilo que elas querem, e depois que tudo dá errado, elas começam a culpar a Deus e dizer: Senhor, a minha vida está assim, por que o Senhor está permitindo isso? Porque, irmãos, a maior parte das pessoas, quando estão sofrendo, elas acham que estão sendo castigadas por Deus. Elas têm uma visão de que é Deus que está fazendo aquilo. Inclusive, eu até já falei isso aqui, e eu estava vendo um vídeo do Anderson Silva, um dos maiores lutadores da história do MMA, e ele estava dizendo que quando ele quebrou o tornozelo, ele perguntou para o médico dele assim: doutor, por que Deus está fazendo isso comigo? Agora, irmãos, veja qual é a responsabilidade de Deus numa situação dessa. Será que Deus foi culpado por ele quebrar o tornozelo, por ele quebrar a perna? Eu estava vendo também um dia uma entrevista da Chapecoense, e uma das esposas de um jogador que morreu no avião, na queda do avião, ela disse assim: eu perguntei a Deus o porquê que Deus tinha feito aquele avião cair. Então, olha, não é da vontade de Deus prejudicar você. Não é da vontade de Deus que você sofra na vida. Não, Deus não é um algoz que tem um chicote na mão para te destruir, não. Tem gente que diz assim, a pessoa falece, né? A pessoa morre, e aí vem alguém de lá e diz assim: ah, Deus levou ele, Deus sabe o que faz, se Deus levou ele é porque era da vontade do Senhor levar ele. Não, não foi Deus que levou ele, a pessoa morreu lá de bala, de facada, de tiro. Como é que Deus levou uma pessoa dessa? A Bíblia diz que Deus não se agrada em ver a morte do ímpio, mas que Deus se agrada em ver a morte do justo. Porque quando o justo morre, ele vai para o céu. Ele vai para o céu, ele vai para o seio de Abraão. Ele vai se encontrar com o seu Deus. E Deus vai se encontrar com ele, mas Deus não se agrada na morte do ímpio. Então muita gente tem culpado a Deus pelos seus erros, pelos seus problemas. A pessoa vai lá, compra, estoura o limite do cartão e depois diz: Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que a minha vida financeira está toda atrasada e atrapalhada? Porque você tem comprado demais. Então qual é a culpa de Deus? Qual é a responsabilidade de Deus nos seus problemas? Naquilo que você tem vivido, qual é a responsabilidade de Deus nessa situação da sua vida? Então é tempo de você parar de culpar Deus, e você, ao invés de culpar Deus, pedir a Deus para Ele direcionar a sua vida, para Ele direcionar os seus caminhos. Senhor, senta aqui comigo, meu Pai, me direciona. O que eu faço aqui, a respeito desse relacionamento? O que eu faço a respeito da minha família? Meus filhos estão turbados, atribulados, rebeldes. O que eu faço com esses meninos, Senhor? Me direciona. Deus, o que eu faço na minha situação financeira? Eu devo comprar isso ou não? Devo sair dessa empresa ou não? Eu devo abrir esse comércio ou não? Peça direção a Deus e você vai vencer na vida. Você será bem-sucedido e próspero em tudo que você fizer.
Em 1 Samuel, capítulo de número 30, inclusive eu até já preguei isso para você, Ziclag foi sitiada pelos amalequitas. E Davi tinha saído para a guerra. Davi foi guerrear, foi vitorioso, conquistou muitas posses, muitos bens, muito ouro, muita prata, e trouxe para Ziclag. Só que os amalequitas, quando o rei saía de uma cidade, a cidade ficava na mão de algumas pessoas ali para receber os cuidados, né? Proteção. Só que o exército geralmente da cidade era levado. E o exército que ficava dentro da cidade eram poucos homens. Homens de guerra, mas eram poucos homens. E obviamente que muitas vezes a quantidade vence, a quantidade fala maior, né? Faz um barulho maior. E ali ficaram alguns soldados. Porém, os amalequitas, eles invadiram a Israel, sitiaram a cidade de Ziclag e tomaram a cidade à força. Quando chegou na cidade, eles então estupraram as mulheres, mataram algumas pessoas e levaram as crianças, as mulheres, os homens cativos. E deixaram na cidade apenas os senhores de idade, os idosos, os doentes. Roubaram a prata, o ouro, a riqueza da cidade. E Davi vem chegando normalmente, achando que ia encontrar ali a sua família, ia encontrar seus filhos, ia encontrar suas esposas, ia dar um abraço na sua esposa e tomar um banho, ir para dentro de casa e viver normal a sua vida em paz. Mas não foi isso que Davi encontrou. Quando Davi chega na cidade de Ziclag, Davi toma um susto. Davi vê a cidade toda queimada, destruída, o povo chorando no meio da rua e o maior desespero. E aí Davi começa desesperado, perguntar um e a outro: o que foi que aconteceu aqui? E todo mundo começa a falar para Davi: Davi, a cidade foi sitiada. A cidade foi sitiada e já era. Levaram as mulheres, levaram seus filhos, mataram aqui muita gente, está tudo destruído. E Davi, num ato de desespero, Davi se joga no chão e começa a chorar igual uma criança. Desesperado, Davi vai chorar, chorar, chorar. Só que em nenhum momento Davi vai culpar a Deus. Porque, irmãos, Davi poderia chegar e dizer para Deus assim: Senhor, eu fui para a guerra batalhar pelo teu nome. E por que agora, quando eu chego na minha cidade, tudo está destruído? Por que o Senhor não protegeu a minha cidade? Por que o Senhor não livrou minha família? E as pessoas ultimamente estão assim. Tudo colocam a culpa em Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que me deixa chateado, é quando alguém vem conversar comigo culpando a Deus. É quando alguém vem com essa conversinha fiada dizendo: ah, missionário, por que Deus não vê a minha situação? Por que Deus não vê a minha causa? Por que Deus me permite sofrer? Irmão, você tem que saber uma coisa. Por que o outro pode sofrer e você não pode? Você acha que você é melhor do que os outros? Por que você também não pode passar por situações difíceis? Você acha que Deus vai colocar uma redoma de vidro em você e vai te proteger e você nunca vai passar por nenhum problema na sua vida? Aí, minha amiga, você está servindo ao Deus errado. Até porque todo pai que quer educar o filho permite que o filho passe por dificuldades. E muitas vezes os problemas vão acontecer devido às nossas atitudes erradas, às nossas plantações erradas. Você não cuida da saúde, come tudo que é besteira. Quando a enfermidade vem, vai dizer: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? A pessoa, como eu já falei aqui, a pessoa compra tudo que quer, depois culpa a Deus porque a fatura do cartão veio alta. Não soube criar os filhos, criou os filhos na rua, não deu testemunho de cristão. Agora os filhos estão perdidos, atribulados, perturbados, e você está aí: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer com os meus filhos?
porque você não soube criar os seus filhos. Muitas vezes você, no seu casamento, você agiu errado. Você traiu, você enganou, você rejeitou sua mulher, rejeitou seu esposo. Sabe, você fez atitudes que fizeram o seu cônjuge tomar nojo de você. Você fez atitudes que fizeram o seu cônjuge perder o amor por você. E agora você está culpando a Deus. Senhor, por que que o Senhor permitiu meu casamento dar errado? Por que que o Senhor permitiu a minha vida sentimental dar errado? Mas você esqueceu das decisões erradas que você tomou, das atitudes erradas que você fez na vida. Então não é tempo de culpar a Deus, é tempo de dizer, não, o que foi que eu fiz de errado para estar com a vida assim? É por isso que em Lamentações capítulo 3, a Bíblia vai dizer, do que se queixa o homem? O homem se queixa das suas atitudes erradas, está escrito desse jeito. Então o homem se queixa dos seus próprios erros, das suas próprias atitudes, mas ele se queixa colocando a culpa em Deus. Se você quer ser feliz, se você quer realizar os seus sonhos, se você quer vencer na vida, pare de culpar a Deus, culpar os seus pais, culpar o seu esposo, culpar a sua esposa. Pare de procurar alguém para você apedrejar pelos seus erros. Assuma a sua responsabilidade e mude a sua situação. E a realidade é que muita gente não vai suportar ouvir essa palavra. Muita gente não suporta ouvir esse tipo de pregação, desliga o aplicativo da rádio. Porque, irmãos, as pessoas querem ser medíocres. As pessoas querem continuar culpando seus pais. Ah, eu não venço na vida porque o meu pai não me ajudou. Eu não venço na minha vida porque a minha mãe não me apoiou, minha mãe me amaldiçoou, minha mãe me atrapalhou, meus pais me atrapalharam, eu não tive apoio de ninguém. Quantas pessoas aí não tem pai, não tem mãe e vencem na vida? Quantas pessoas os pais já são falecidos, ou então a pessoa foi criada dentro de um orfanato? Como por exemplo, tem um padre aí na internet, que ele é um homem de sucesso, e ele foi criado dentro do orfanato da igreja católica. Porque os pais dele jogaram ele numa lata de lixo. Olha que coisa. Então, ao invés de eu culpar a Deus, eu tenho que pedir para Deus me direcionar. Porque Davi não culpou a Deus. Sabe o que Davi fez? Depois de Davi ter chorado, vivido o momento do seu luto, ele vai se levantar e ele vai até o sacerdote. E ele vai dizer para o sacerdote, pergunte a Deus se eu devo ir à guerra ou não. Isso é muito forte, pessoal. Por quê? Porque Davi, ele era um homem sábio e inteligente. Além de ser inteligente, ele era um homem que tinha sabedoria. Então, ele poderia, no calor do momento, tomar uma atitude precipitada. Tá aqui a segunda coisa para você vencer na vida. Não tome atitudes precipitadas. Não tome atitudes quando você estiver muito feliz. Não tome atitudes quando você estiver muito triste. E não tome atitudes quando você estiver com muita raiva. Pegou a visão? Não tome atitudes quando você estiver muito feliz, ou muito triste, ou com muita raiva. Porque se você estiver muito feliz, você pode fazer besteira, pode comprar o que não é para comprar, pode no momento de felicidade, histeria, abrir um comércio que não é para abrir, fazer algo que não é para fazer e gastar um dinheiro que não é para gastar e se prejudicar. Estender a mão para alguém que não deveria ser ajudado. Então tome cuidado. Segundo, tome cuidado para não tomar atitudes no momento que você está muito triste, muito angustiado. Porque tudo que a gente faz no momento de tristeza e de angústia, a gente fracassa. Nós fazemos com o sentimento. E as atitudes não podem ser tomadas com o sentimento, mas tem que ser tomadas com a razão. E terceira coisa,
que é uma das coisas mais destrutivas que existe na face da terra. Tomar atitudes no momento de nervosismo. Irmãos, isso acaba com a vida de qualquer ser humano. Tem gente que nervoso no trânsito, desce do carro para brigar com alguém e toma um tiro. Tem gente que nervoso, no momento de uma briga, fala uma coisa que machuca uma pessoa, que faz uma pessoa se suicidar. Então tome cuidado, não fale quando você estiver nervoso. Sabe? Evite você tomar atitudes, evite tomar decisões com a cabeça quente, porque isso só vai trazer destruição sobre a sua vida. Coloca a cabeça no lugar, descansa no Senhor e pede direção a Deus. Davi poderia tomar uma atitude de cabeça quente. Davi ia pegar o exército no momento de revolta, de ódio, e ia direto atacar os amalequitas. Mas não foi isso que Davi fez. Davi pediu direção a Deus. E quando ele pediu direção a Deus, aí Deus falou para ele: pode ir para a guerra que eu vou te dar a vitória. Só que quando Deus vai com você, você vence. Porque, irmãos, se Davi fosse para a guerra sem a direção de Deus, ele não ia vencer. Aí você pode pensar: missionário, mas não é o mesmo exército, é o mesmo rei. Ia vencer sim. Não ia vencer. Por quê? Porque tiveram algumas coisas que Deus fez ao longo do caminho que fez com que Davi vencesse. Por exemplo, Deus preparou uma pessoa que revelou para Davi algumas fraquezas do exército inimigo. Então, quando você pede direção a Deus, Deus direciona a sua vida. Davi poderia muito bem culpar Deus e dizer: Senhor, eu fui para a guerra pelo teu nome, quando eu voltei, a minha família está toda destruída, a minha cidade atacada e minha riqueza levada embora. Não foi isso que ele fez, ele não culpou a Deus. E eu quero que você entenda, ó, você está sofrendo hoje, mas não é culpa de Deus. Você pode ter perdido um filho, mas não é culpa de Deus. Não foi Deus que levou o seu filho, não foi Deus que matou o seu filho, não foi Deus que levou o seu pai. Missionário, não, Deus levou meu filho sim, porque alguém disse que Deus ia levar meu filho. Mentira! Profeta enganoso e mentiroso. Irmãos, escute isso aqui, eu quero que você pense comigo. Pare para pensar, só que pense fora da caixa. Não pense como religioso, pense fora da caixa. Qual seria o propósito de Deus de levar alguém da sua família? De matar alguém da sua família? Missionário, mas Deus mata muitas vezes para fazer com que outras pessoas se convertam. Eu não acredito nisso. Eu aqui não acredito que Deus pode matar alguém para fazer com que outra pessoa se converta. Eu não acredito. A não ser que aquela pessoa iria atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Aí sim, por exemplo, você é uma mulher que quer aceitar Jesus, você quer servir a Deus, você quer se converter, mas o seu marido, ele já disse para você: olha, se você se converter, eu vou te largar, vou acabar com a tua vida, ameaça você. É igual uma vez eu ouvi uma história de uma mulher que toda vez que ela saía de casa para ir para a igreja, o marido ia lá e batia nela. O marido ia lá e agredia ela. Toda vez. E quando foi um dia, ela chegou em casa e encontrou o marido morto. Então, irmãos, eu acredito numa situação dessa que Deus pode ter levado esse homem por conta que ele atrapalhava o ministério dessa mulher. Mas Deus nunca vai matar o filho por causa da mãe. Para a mãe se converter, Deus vai levar o filho para dar uma lição nela. Não, eu não acredito nisso, eu acho que isso não acontece, tá? Eu não acredito que Deus é um Deus irado, que quer matar, que quer destruir. Eu creio que Deus é um Deus amoroso, que quer dar uma oportunidade aos seus filhos e mudar a vida deles. Essa é a minha fé. Então, ao invés de você reclamar, murmurar e falar contra Deus, culpar Deus pelos seus problemas, sendo que Deus não tem culpa nenhuma, ao invés de você fazer isso, peça a Deus: Senhor, direcione a minha vida, direcione os meus caminhos, o que eu devo fazer aqui nessa situação. Amém? E você vai vencer em nome de Jesus.